hoje, a bola rola e como rola lá no Newton Santos, Vasco e Botafogo, na verdade é Botafogo e Vasco, um jogão no Clássico da Amizade, que os dois times precisam muito dos 3 pontos. Tudo isso desperta Vascaíno! Falando aí pelo lado do Botafogo, o técnico Arthur Jorge não vai poder contar com o zagueiro Bastos, ele recebeu o 3º cartão amarelo, então vai cumprir suspensão no clássico contra o Vasco. Por outro lado, a novidade fica aí por conta do atacante Júnior Santos, que foi relacionado, mas muito provavelmente ele vai começar como opção no banco de reservas, ele que já está recuperado da lesão na tíbia. Então Júnior Santos foi relacionado para este duelo. Havia uma dúvida, né, se ele seria ou não, a expectativa é de que ele retornasse contra o Cuiabá, mas o Júnior foi relacionado. O Botafogo não deve ter muitas mudanças na equipe, a única mudança deve ser na zaga mesmo, né? O Adrielson fazendo a dupla ali com o Alexander Barbosa, então o Botafogo deve ir a campo com o John, Vitinho, Alexander Barbosa e Adrielson e Alex Telles na esquerda. Meio de campo, Gregory e Marlon Freitas, aí ali tem o Thiago Almada, ao lado de Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Esse deve ser o time do Botafogo para enfrentar o Vasco da Gama. Lembrando que o Alvinegro entra em campo motivado porque o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2-0 na noite dessa segunda-feira no derby lá em São Paulo. O Botafogo que tem 64 pontos e o Palmeiras tem 61. Então, se o Botafogo vencer, vai abrir a vantagem na ponta da tabela. O Botafogo que busca aí o título do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Thiago? Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo e logo mais às 9 da noite a bola vai rolar e como vai rolar o Newton Santos, Botafogo e Vasco é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois, eu falei na introdução, os dois precisam muito dos 3 pontos, porque do lado do Botafogo, o Palmeiras acabou de perder para o Corinthians por 2-0. E a diferença do Botafogo para o Verdão Paulista é de 3 pontos. Atualmente o Botafogo é líder e o Palmeiras é vice-líder. Se o Palmeiras ganhar o Clássico, abre a diferença para 6 pontos. Já o Vasco, o sonho de chegar lá à Libertadores, ou de forma direta, se continuar vencendo, dependendo dos resultados dos times da frente. Mas o sonho mais viável é a pré-Libertadores, até porque tudo leva a crer que o G6 vai virar G9. Né? O Flamengo está na 5ª colocação, venceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro por 3-1 e tem uma boa vantagem no jogo de volta. O Botafogo líder do Brasileiro, finalista da Libertadores, e o Cruzeiro, finalista da Sul-Americana. Com isso, a tendência é que o G6 vire G9, que daria ao Gigante da Colina, atualmente eu acho que está na 9ª colocação, com 43 pontos, uma das vagas da pré-Libertadores. Então, o sonho mais viável no momento é sonhar com a pré-Libertadores, mas se o Vasco vencer os jogos que restam, 7 jogos que restam, dependendo dos outros resultados, quem sabe até sonhar com uma vaga direta na fase de grupos. Mas bom, para falar do Botafogo, nada melhor que a repórter setorista do Botafogo na rádio Roquete Pinto, a Amanda Viana. Fala aí, Amanda. Falando aí pelo lado do Botafogo,
O técnico Arthur Jorge não vai poder contar com o zagueiro Bastos, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, então vai cumprir suspensão no clássico contra o Vasco. Por outro lado, a novidade fica aí por conta do atacante Júnior Santos, que foi relacionado, mas muito provavelmente ele vai começar como opção no banco de reservas, ele que já está recuperado da lesão na tíbia. Então Júnior Santos foi relacionado para este duelo. Havia uma dúvida, né, se ele seria ou não, a expectativa é de que ele retornasse contra o Cuiabá, mas o Júnior foi relacionado. O Botafogo não deve ter muitas mudanças na equipe, a única mudança deve ser na zaga mesmo, né? O Adrielson fazendo a dupla ali com o Alexander Barbosa, então o Botafogo deve ir a campo com o John, Vitinho, Alexander Barbosa e Adrielson e Alex Telles na esquerda. Meio de campo, Gregory, Marlon Freitas, aí ali tem o Thiago Almada, ao lado de Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Esse deve ser o time do Botafogo para enfrentar o Vasco da Gama. Lembrando que o Alvinegro entra em campo motivado porque o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2-0 na noite dessa segunda-feira no derby lá em São Paulo. O Botafogo que tem 64 pontos e o Palmeiras tem 61. Então, se o Botafogo vencer, vai abrir a vantagem na ponta da tabela. O Botafogo que busca aí o título do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Thiago? Galera, já no lado do Vasco, o técnico Rafael Paiva tem uma dúvida. Quem será o companheiro do João Vitor na zaga entre o Léo e o Michael e o resto da equipe? A tendência é que seja a base que venceu o Bahia por 3-2 na última rodada, inclusive o Dimitri Paé, porque o Felipe Coutinho está fora do jogo, foi preservado. Mais uma vez, o Coutinho já havia sido preservado no jogo contra o Bahia, está fora também do Clássico da Amizade, e o Dimitri Paé será o principal articulador do meio de campo. Terá o retorno do Hugo Moura e do Vaete, os dois haviam cumprido suspensão na vitória contra o Bahia, o cúmulo de cartões amarelos, e eles retornam e serão a novidade, entre aspas, do Vasco para o Clássico. O time do Vasco que vai entrar contra o Botafogo é o Jaci, Paulo Henrique, João Vitor, Michael ou Léo e Lucas Mito. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como preferir, e Dimitri Paé. Pumita, Emerson Rodrigues e Vaete serão esses 11 que iniciarão jogando. Logo mais, lá no Newton Santos, estaremos lá, fomos aprovados pela CBF, fazendo nosso short, nossa entrevista pós-jogo. Faremos nossa análise da escalação, embora sem microfone, eu não sei se a minha voz vai sair. Nós faremos a nossa análise da escalação, a nossa análise rápida no primeiro tempo, e repercutir tudo lá dentro do Geão, né, sobre o Vasco lá no Clássico da Amizade. Lembrando novamente, já falei uns 3 ou 4 vídeos, que o Vasco não perdeu para o Botafogo este ano, já venceu no Campeonato Carioca 4-2, no turno em São Januário foi 1-1, e quem sabe manter essa escrita nesse jogo do retorno. Então, até mais, galera, lá no Geão, com todas as emoções de Botafogo e Vasco. Até mais.